será a medicina durante este século XXI? Eu vou falar com vocês, nesses 45 minutos, sobre inovação em medicina e a evolução disso e como nós devemos nos preparar. Eu começaria primeiro mostrando a primeira inovação em medicina que foi feita pelo pai da medicina. Hipócrates, 460 anos antes de Cristo, ele superou a medicina da superstição. Matava-se o indivíduo porque ele tinha um quadro febril e ficava com alucinações, porque pensava-se que isso era um mal de espíritos. Ele, com a primeira inovação, a observação sistemática, o conversar com o paciente, identificar as causas, ele inicia um fundamento básico da medicina, que é olhar, prestar atenção à doença, ao paciente, para poder prover o tratamento, e não simplesmente eliminá-lo, tirá-lo do meio, como era feito nesta época. E aí ele inicia com os princípios éticos. Não se pode fazer o que se fazia, operar os indivíduos em sã consciência, com dor. Ele enuncia os princípios básicos que são hoje a base da ética médica até os nossos dias, que foi iniciado por ele. Esta foi, para mim, a primeira e que continua sendo uma das grandes inovações na medicina. 4 grandes invenções avançaram e continuam avançando a medicina. A primeira delas é a lente. A lente, que, na verdade, ela se inicia também antes de Cristo, com a invenção do vidro, e ela permite o homem penetrar no universo, penetrar no mundo microscópico. A segunda, a eletricidade. Dela, nós conseguimos enxergar dentro do homem, com o raio-x. Essa foi uma das grandes invenções que nós tivemos. Depois, o magnetismo e a computação, que trouxe realmente a visão completa do ser humano, podendo identificar realmente as doenças malignas, as doenças que, na verdade, predominam e predominarão neste século XXI. Os grandes saltos da medicina na Europa, está aqui. A invenção do microscópio. Até os séculos XVI, XVII, não se enxergava o mundo microscópio. Nós não conhecíamos micróbio, nós não conhecíamos célula. Van Leeuwenhoek inventou esta peça, este microscópio, e, advindo de uma invenção também de Robert Hooke, o homem pôde penetrar no mundo microscópio. Veja a importância disso. Samuel Weisses, que é um belga, que nos hospitais, na Bélgica, ele assistia as mulheres dar luz à criança e tinha uma febre puerperal e morriam porque os médicos vinham da sala de autópsia e iam fazer o parto. E ele, sem conhecer os micróbios, disse, olha, lavando as mãos, a gente pode evitar a febre puerperal. Ainda hoje, a medida mais eficaz para controlar as infecções hospitalares. Quantos de nós aqui nesta sala não teve um parente, um amigo que foi fazer uma cirurgia de uma vesícula e morreu com uma superbactéria que está aí agora, as KP6, que é o grande desafio, não tem um antibiótico ainda capaz de matar essas bactérias, e a gente volta a Semmelweis e diz, lavem as mãos, porque essas são transmitidas dessa forma. Obviamente que o microscópio possibilitou o gênio. Pasteur descobriu os micróbios e acabar
com a geração espontânea. A gente achava que as doenças vinham do apodrecimento da carne, dos alimentos. Não conhecíamos micróbios. A partir de Pasteur, houve uma evolução muito grande do mundo microscópico, da descoberta, evidentemente, dos micro-organismos, e, pela primeira vez, a medicina passa a ser associada a um agente. Então, o micróbio causa doença. Robert Koch, com os seus estudos na tuberculose, mostrando que, às vezes, a gente pensava que a tuberculose era uma doença do pulmão, ele disse, não, é uma doença do corpo. E hoje nós sabemos disso. Então, a primeira noção de que um agente pode causar a doença trouxe hoje o mistério e a investigação de que todas as doenças têm uma transformação por uma partícula genética, quer seja ela um micróbio que é muito grande ou um gene, que é uma partícula. Então, o desvende desse mistério é muito importante. E, consequentemente, Fleming com a inovação, a penicilina. Então, na verdade, esses foram os grandes saltos. Depois da lente, nós levamos quase 1000 anos para evoluir. Evidentemente que a lente, o microscópio de Leeuwenhoek, que aumentava 200 vezes, chegou ao microscópio eletrônico. Hoje nós podemos identificar a estrutura, a molécula, com esta maravilha que é a combinação das 4 invenções: a lente, a eletricidade, eletromagnetismo e a computação. Evidentemente que esta grande invenção, hoje, na verdade, quando eu me formei em medicina, que não é tão longe assim, nos anos 70, o único instrumento que nós tínhamos para fazer investigação em pacientes, fui aluno do meu querido professor Jorge Valente, que levantava o raio-x na minha frente e mostrava, era a única coisa que nós tínhamos. Hoje, evidentemente, com a evolução da computação, os computadores dos séculos passados até essa novidade que é o supercomputador, tem um apontador aqui? Não tem, né? Que é essa novidade que é o supercomputador, vou usar aqui a minha, que é o supercomputador. Quem quiser conhecer, que hoje é utilizado para a criação de inteligência artificial. Hoje, quem quiser conhecer, poderá ir no Cimatec, vai ver um supercomputador. Ele possibilita a imagem tridimensional e identificar lesões e tumores milimétricos. E, com a inteligência artificial, a obtenção dessas imagens nos chamados Big Datas, você pode analisar e ele lhe dizer qual é o tumor e qual o melhor tratamento que pode ser executado. Então, são essas as maravilhas que continuam. Aqui está, esse é o supercomputador de lá do Cimatec, o Emoja, que é o maior supercomputador hoje, é o segundo maior da América Latina. Nós abrigamos um outro, que é esse supercomputador, tem uma capacidade de operação que a gente nem sabe, a gente fala em megabytes, eles já falam em teraflops, que são milhões de megabytes. Então, esse tem 405 teraflops, e tem mais um outro de 4,5, e já está chegando o terceiro. E nós temos um que está sendo dedicado para a interpretação, coleção de todos os dados da saúde, para podermos planejar melhor e identificar qual a necessidade de equipamentos e medicamentos que nós teremos. Evidentemente que a evolução da medicina acompanha, evidentemente, agora a evolução da área da internet e da computação. A gente sabe, por exemplo, hoje que
as imagens de tomográficas, elas podem ser analisadas em qualquer canto do mundo. Eu me recordo bem, já em 2008, nós estamos um pouco ainda caminhando atrás, eu passava a visita lá em San Diego, professor, os residentes me traziam um caso de um rapaz com um tumor na cabeça, uma imagem, fazia uma ressonância, 1h da manhã, eu ia lá ver com ele, o laudo já tinha sido emitido na Índia, porque 1h da manhã é de manhã na Índia. Então, por imagem, ele oferecia o laudo e a gente tinha o resultado, porque você não pode ter especialistas todo o tempo de plantão, mas tem no mundo. Então, essa possibilidade da comunicação e de ter as imagens no tablet, na mão do médico, isso acelera a decisão e pode trazer isso. Nós vamos fazer isso lá no Cimatec, nós temos com esse supercomputador, criar essa rede dentro do estado da Bahia, pode ser até para o Brasil, para que a gente possa fazer isso. Um especialista aqui pode acompanhar um exame em Itabuna, em Ilhéus, em qualquer área dos 405 municípios da Bahia. Evidentemente que a medicina ela vai caminhar, evidentemente, com essa integração. Hoje a gente sabe que os laudos de eletrocardiograma são todos dados com telemedicina. Você não precisa, você pode ir em casa, colocar os eletrodos e esses eletrodos são enviados a uma central e você tem o laudo e o acompanhamento disso. Eu vou mostrar mais hoje. Então, é imprescindível que o acompanhamento do internet das coisas, a interação do hospital com a informação, ela vai cada vez mais envolver o próprio paciente e a comunidade no cuidado de saúde. Evidentemente que eu queria trazer para vocês uma reflexão que é importante. Qual é o futuro da medicina nos próximos 20 anos? Grande desafio, eu vou analisar com vocês. Primeiro, a superpopulação. Em 2050, serão 9 bilhões de pessoas, mais de 1/3 acima de 70 anos. Porque vocês vão ver a expectativa de vida cada vez mais está aumentando, graças realmente à evolução, à medicina preventiva. Então, serão 1 bilhão de pessoas em cada um dos 5 continentes. E a gente vai analisar realmente como isso acontece e como nós podemos fazer esse investimento para isso. Então, na verdade, esse é o outro fator, portanto, o envelhecimento, a população terá mais gente idosa do que jovem, e isso traz um desafio muito grande. Então, aqui no Brasil, o boom de idosos no Brasil serão 31,8 milhões de idosos no Brasil, que se espera para o ano 2025. Portanto, um desafio grande, vocês vão ver, porque o perfil e o panorama das doenças é diferente. A outra, e nós sabemos, o Brasil gasta hoje 1/3 dos 200 bilhões que é investido no SUS para a compra de insumos e medicamentos. E eu vou mostrar essa evolução para vocês. Vocês vão ver que, na verdade, em 2009, o Brasil era o 10º país no consumo de medicamentos. Em 2014, nós já chegamos para o 6º, e em 2019 seremos o 5º, perdendo apenas para Estados Unidos, China, Japão e Alemanha. E aí, quando a gente vai ver a contradição do investimento, vocês vão ver que, na verdade, isso é importante e cada vez mais nós sabemos que a gente vai ter que investir com medicamentos que são muito caros, porque as doenças requerem medicamentos de alta tecnologia. Hoje, no Brasil,
já não temos mais o Brasil dos anos 50, onde as doenças infecciosas eram mais prevalentes. O sarampo, a catapora, a diarreia, o tétano, eram doenças extremamente prevalentes. Hoje a mudança está indo para essas doenças chamadas as doenças bilionárias. Os tratamentos para doenças autoimunes, para diabetes, doenças oncológicas, eles são milhares de vezes mais caros do que o tratamento para algumas condições chamadas de doenças infecciosas. Então, 1/3 das pessoas consumirá facilmente o recurso inteiro do país para a saúde, na manutenção, na compra e na dispensação de saúde para essas pessoas. Quando nós olhamos comparativamente a expectativa de vida e o investimento per capita que faz os países, veja, o Brasil está aqui, menos de $2.000 per capita, a Europa, Estados Unidos, em torno de 4, os Estados Unidos vai até mais 8, significa também que botar muito dinheiro também não resolve tanto. Aí o Obama quer, eles questionando, gasta-se muito e não melhorou a expectativa de vida, que está em torno de 82 anos na Europa e Estados Unidos, mas o Brasil ainda está aquém até de ir a alguns outros países com menor poder aquisitivo que nós. Então, essa é uma reflexão importante, a gente vai ter que chegar aí nesse patamar, mas é surpreendente que esses países têm um investimento do seu orçamento anual em torno de 10%, 15%, 20%. O Brasil está abaixo de 10%, a gente diz que bota em torno de 10%, 9%, mas não é. Então, a gente precisa refletir sobre isso. Precisará mais investimento e terá que vir, porque, evidentemente, a população ela vai sobreviver mais. Mas, curioso, o Brasil ainda é, na América Latina, o que mais faz gasto direto com medicamentos e insumos para a saúde. Que reflexão traz para nós? Será que esses que estão investindo aqui estão piores do que a gente? Não sei, muito provavelmente sim, mas estar aqui não significa grande coisa, porque significa que cada ano eu estou botando mais dinheiro porque eu não produzo, porque eu não faço o desenvolvimento dos meus insumos. E aí, quando a gente olha isso, eu posso mostrar aqui para vocês, isso aqui é do Ministério da Saúde, mostrando os gastos do Ministério da Saúde em medicamento, com gastos estratégicos, tudo para a saúde, vacinas. Veja que os medicamentos especializados, eles consomem uma cifra significativa. E esses medicamentos especializados são medicamentos biológicos, aproximadamente metade do orçamento para compra de medicamento vai para isso. Infliximab, vocês viram aí no jornal, ela, asparaginase, o escândalo que comprou esse medicamento que a gente usa para tratamento de leucemias, e um medicamento de péssima qualidade, porque a gente tem que importar de qualquer lugar. Então, a gente precisa fazer rituximab, adalimumab, são drogas específicas para tratamento de câncer de pulmão, câncer linfoma, e são eficazes. Nós não podemos deixar de fazê-lo. Então, a gente precisa produzir isso, porque ele consome. Se vocês prestarem atenção a esse diapositivo aqui, veja a balança, o déficit do setor de saúde. Isso aqui é um slide de 2013. Isso aqui é a linha vermelha de importação, de exportação, e a linha de importação. São 12 bilhões, já está em torno de 17, o último dado do Ministério da Saúde, e vai aumentar, porque nós importamos tudo, exportamos pouco, produzimos pouco. Então, é necessário a gente refletir sobre isso. O Brasil, há 10 anos atrás, fez o plano chamado Brasil Maior, Saúde Maior, para entrar nessa área de produção, entrar nessa área
realmente de tecnologia. Aí a pergunta é, qual é a saída para o Brasil superar o déficit na saúde? Mais dinheiro? Mais importação? Seguramente, eu acho que mais dinheiro. A gente precisa equilibrar o investimento per capita para que melhore o acesso rápido e a qualidade das nossas instituições de saúde. Seguramente, menos importação. Importar mais não vai trazer a solução. Evidentemente que nós temos que nos preparar para produzir os medicamentos, os insumos e se preparar para esta medicina do futuro, que a evolução não é mais milenar. 1000 anos para sair da lente para a eletricidade, agora a cada 5, 10 anos aparecem novidades e é isso que eu vou mostrar para vocês. A medicina, nos próximos 20 anos, terão essas tecnologias que estão aí implantadas, que já estão sendo utilizadas em muitos locais. Os chamados comprimidos inteligentes, os sensores eletrônicos implantados. Com certeza alguém sentado aqui deve ter um chip, um sensor que lê a glicemia. E ele pode controlar a glicemia dele, a saber se está alta, baixa, instantaneamente a todo momento. São sensores implantados eletrônicos. Os chamados Fibertronics, as fibras implantadas em roupas que pode fazer monitorização, lentes de contato inteligente, retina artificial, dá oportunidade de melhorar a visão de muitas pessoas, quiçá até de um cego. Os órgãos e tecidos artificiais, a evolução da nanotecnologia, nós vamos imprimir pele, imprimir órgãos, acabar com a fila dos transplantes. A realidade virtual e aumentada, que eu vou mostrar exemplos a você da utilidade dela na medicina, os robôs cuidadores, reabilitação, humanoide, tudo isso é realidade. Com as pessoas vivendo mais, as famílias são pequenas. Nos Estados Unidos, morre a cada dia 40, 50 pessoas abandonadas porque não tem ninguém. Ele mora sozinho, um homem de 90 anos mora sozinho, ele não tem companhia, ele morre, só se descobre alguns dias, até semanas, depois que um vizinho, alguém olha. Então, a solidão requer uma solução. E nós vamos falar, talvez assuste vocês, falar dos humanoides, eu vou mostrar algumas coisas relativas a isso. E, evidentemente, o laboratório no celular. As pessoas não vão ter que estar entrando para colher sangue, elas vão ter o seu laboratório acoplado ao celular. Eu vou mostrar isso a vocês, a inteligência artificial, que essa é uma evolução muito grande, eu vou comentar para vocês isso. Essa é a razão pela qual eu, depois de 40 anos de vida universitária, me voltei para uma instituição onde, aqui na Bahia, surpreendentemente, pouca gente conhece o Cimatec. Eu não conhecia. Eu vim conhecer o Cimatec quando fui subsecretário de Saúde, e o governador Rui, ele estava cuidando de uma pessoa da família dele, e ele disse, entra aqui no carro, você conhece o Cimatec? Eu disse, eu não. O que é isso? Ele disse, é ali no Senai. Eu já fiquei assim, Senai, achei que era coisa de engenharia técnica. E ele me levou, eu fiquei surpreso. Vocês entraram no Cimatec, vocês parecem que estão fora do Brasil. Uma instituição com mais de 33 tecnologias de ponta na área de engenharia, na área de materiais, eu vou mostrar para vocês. E que, quando a gente pensa em medicina, a gente pensa que é coisa de médico, de área da saúde. Não, instrumento, inovação em medicina é coisa de engenheiro, é coisa de técnicos. Com a ideia se desenvolve os aparelhos. É coisa de farmacêuticos, de toda uma área que a gente vai fazer. Então, eu fui convidado para criar esse Instituto de Tecnologia em Saúde. O Cimatec é uma instituição público-privada, ela sobrevive, evidentemente, com a contribuição da Federação das Indústrias, e que, na verdade, ela dá um salto do Senai, que era destinado apenas
para a formação técnica e o Cimatec entra na formação universitária. Hoje é considerado uma universidade, tem curso de mestrado, pós-graduação, todos aplicados. Então, nós vamos usar aquelas tecnologias para produzir medicamentos, para produzir equipamentos e materiais voltados à área da saúde. É um desafio muito grande, mas que eu acho que é possível com a tecnologia e capacidade que tem o Cimatec. Quais são as estratégias que nós escolhemos para viabilizar essas novas tecnologias aplicadas à saúde? Primeiro, integrar competências. Integrar competências na área de bioengenharia, medicina, com as indústrias, o complexo industrial da saúde que vai se instalar lá. Segundo, estabelecer parcerias. Essa foi a outra estratégia que eu escolhi para fazer o ITS. A terceira, desenvolver serviços para que tenha uma manutenção, serviços essenciais necessários. E 4, desenvolver centro de formação. A gente precisa fazer engenheiro biomédico. E necessariamente não precisa ser gente da área da saúde, tem que ser gente que seja engenheiro, que queira fazer a produto da saúde, ou médico que queira fazer áreas de construção de equipamentos. Então, a primeira delas, que é fazer a transversalização de competências, dentro do Cimatec, o Cimatec tem 4 prédios, como vocês viram ali, uma área de mais de 35 mil metros quadrados construídas ali na Orlando Gomes, e ele hoje é líder em algumas áreas, a manufatura integrada, a ferramentaria, laboratórios de metrologia, onde se faz hoje testes de próteses, as próteses de colo, de fêmur. O Brasil teve um escândalo muito grande importando as próteses da China que rompiam depois de implantado. O Cimatec tem um laboratório de metrologia com capacidade de medir com precisão a carga que deve ser feita nessa prótese. Quem quiser vai lá ver. E ele hoje presta esse serviço muito grande. Então, já existia muita coisa lá. A área de polímero e novos materiais. A Cimatec produzem hoje materiais que realmente são materiais flexíveis, com dureza de, evidentemente, cerâmicas dobráveis. Então, tudo isso pode ser feito. A área de impressão 3D, robótica, química analítica, a gente já está usando muita coisa de serviço para isso. Evidentemente, a área de supercomputação, toda a microeletrônica embarcada, tem muita coisa já sendo desenvolvida. Então, esta é a ideia. Eu estou transversalizando os conhecimentos que existem lá para aplicação na área da saúde. Evidentemente que esta solução integrada que as pessoas estão lá agora voltando para produzir na área da saúde. O segundo, estabelecer parcerias com institutos de pesquisas, universidades, centros de desenvolvimentos tecnológicos. A primeira delas que eu fui, evidentemente, junte-se aos bons e serás um deles, um dos maiores institutos de tecnologia do mundo, é o Massachusetts Institute of Technology, em Massachusetts, em Boston, junto de Boston. Nós, em fevereiro, visitamos o Instituto e realmente começamos uma colaboração com ele em várias áreas que eu vou mostrar aqui para vocês. A primeira delas, para atacar um problema que é fundamental. Desculpe o slide em inglês, mas a probabilidade de um homem, aqui nesta sala, 1 em cada 3 que está aqui terá câncer de próstata. Se já não o teve, se já não o fez a sua remoção. Então, é inexorável que 1/3 dos homens, a partir dos 50 anos, pode ser até antes, mas terá câncer de próstata. E o grande temor nosso são as consequências da retirada da próstata, que cura. Se você tira a próstata com o tumor, você está curado. Se não tirar muito tarde, com a metástase, para ter que ter quimioterapia. Mas se ele diagnosticado rápido, você tira a próstata, você está curado. O temor, a incontinência urinária,
a impotência. Isso porque a precisão e a proximidade de nervos faz com que o cirurgião não tenha a capacidade, às vezes, em 70% dos casos, de identificar. Hoje, com a cirurgia robótica, a chance de incontinência urinária e lesão é menos do que 5%. É uma cirurgia cara. Você vai, hoje só faz em São Paulo, aqui no Brasil não tem, o Rio talvez tenha, em alguns outros locais. É uma cirurgia que custa quase R$60 mil. A cirurgia, o robô custa $2 milhões, um robô desse que a Vinci colocou. Então, esse é o robô, o indivíduo faz 3 furinhos aqui e a precisão é milimétrica, retira a prótese no mesmo dia à noite. Se o fez de manhã, o paciente vai para casa, não precisa uma cirurgia agressiva. Quiçá o mestre tivesse aqui, porque era um hábil cirurgião nesta área, né? O mestre Jorge Valente. Então, esse equipamento custa uma fortuna. O Centro de Robótica do Cimatec tem capacidade de fazer isso, a patente venceu, e esse é um projeto que nós estamos fazendo com o MIT. Este é um outro robô específico para fazer, já existe muita cirurgia robótica hoje de joelho, para fazer cirurgia de menisco, quer dizer, menos invasão do paciente. Essa aqui mostrando essas cirurgias com robótica específica e que um jogador de futebol, 2, 3 semanas depois, ele está totalmente recuperado com isso. Obviamente, é muito importante a tecnologia, que as mulheres são mais cuidadosas do que o homem, sabe da importância. O câncer de mama, 1/3 das mulheres também, elas têm esse risco de ter o câncer de mama, e a maneira mais fácil de evitá-lo é identificar rápido, fazendo as mamografias, fazendo os exames que são necessários para isso. E, evidentemente, hoje já existe os mamogramas inteligentes, que eles identificam as lesões e as células que, às vezes, aos olhos do radiologista, do imagiologista, ele não vê. Então, essa integração da computação e isso economiza horas de trabalho, e ela é feita automaticamente. Você faz a imagem, ela identifica, marca e diz que a mulher tem uma lesão que, às vezes, a maioria das vezes, não é palpável. Evidentemente, é a evolução das máquinas. Um dos grandes problemas hoje, as pessoas vivem mais, o rim fica mais comprometido, e o que acontece com o comprometimento do rim é que as pessoas precisam fazer diálise. E a fila hoje na Bahia, tem mais de 6 mil pessoas com insuficiência renal crônica que precisa de diálise, a fila é enorme, que ele precisa ir para o hospital 3 vezes por semana para fazer. Essas máquinas podem ser evoluídas e chegar ao estágio de você ter a sua própria máquina de diálise. Essa máquina é muito simples de filtração. O Cimatec tem um desenvolvimento de uma máquina dessa, e muito provavelmente o indivíduo poderá ter a sua própria máquina de diálise e fazer em casa enquanto aguarda o transplante ou enquanto tem o seu progresso. Evidentemente que nós sabemos que 50% do dinheiro que nós botamos na saúde, a gente não sabe para onde a gente bota, porque a gente não tem informação. Um paciente hoje, ele vai no SUS, ele tem os exames, ele faz os exames não estão na mão dele, ele aí tem uma dor na barriga, vai lá na UPA, da UPA ele sai da UPA, aí vai para casa com o remédio, 2, 3, 4 dias depois ele tem outra, já vai em outra UPA, perde o mesmo exame. Vocês já imaginaram? Por quê? Porque a gente não tem informação. Com um prontuário eletrônico, onde o médico acessa no seu iPad, ele pode realmente dar uma condução até de uma iniciada conduta de um outro médico. Então, é preciso informatizar, é preciso que tenha um cartão igual ao nosso cartão de crédito, onde já pensou se eu enfiasse o cartão de crédito no shopping da Barra e chegasse lá no shopping do Rio Vermelho, ele não funcionasse?
para eu tirar o meu dinheiro, era um caos. Então, o cartão de saúde tem que ser assim, ele tem que funcionar na UPA da Ribeira, tem que funcionar na UPA de Feira de Santana, na UPA de São Paulo. Ele tem que ter a sua informação, então isso é algo. Nós estamos com um programa para a construção de uma solução dessa natureza. Evidentemente que a impressão 3D, esse é o grande futuro, já se faz hoje impressão óssea, né, para substituição de trauma, e quanto mais os materiais biológicos evoluam, essa impressão 3D vai evoluir mais ainda. Hoje já se faz reconstituição de face, já se faz reconstituição de cartilagem, usando a impressora 3D de material biológico. Nós temos no Cimatec um dos grandes centros de impressão 3D e já estamos com um grupo trabalhando para a produção de células viáveis para a gente fazer essa tecnologia. Aqui está, é uma célula, lá na engenharia de materiais, tem um material biológico, onde você coloca as células crescem aqui, você coloca num queimado, você coloca no indivíduo que tem uma deficiência. Esse é um projeto muito grande que nós estamos fazendo. Com a Universidade da Califórnia de San Diego, nós visitamos também, Fácil, lá é minha casa, eu fui professor de lá durante 5 anos, e uma área forte lá é a área de robótica, a robótica e humanoide. Esse robozinho aqui, ele fala, ele só falta realmente ter sangue na veia, porque ele lê a expressão. Se uma criança chora, ele lê a expressão e diz se ela está chorando porque está molhada, se ela está chorando porque está com fome. Então, a integração dos sistemas hoje é capaz de trazer esse tipo de evolução. Nós visitamos os diversos laboratórios dele de robótica e estamos, o grupo da Universidade de San Diego está chegando aqui para a gente começar esse projeto na área de realidade virtual. Tudo em medicina, às vezes, ele é inventado e vai para as brincadeiras, para a diversão, mas ele é muito útil na medicina. A realidade virtual e aumentada, que todo mundo, aí, os jovens, né, ficavam aí na rua quando saiu o Pokémon, né? Aqui as pessoas mais idosas talvez não mexam com isso. Eu mexi porque os meninos dizem assim, eu já tenho o Pokémon, aí você fica atrás do Pokémon, porque parece que você está atrás de uma pessoa mesmo. A realidade hoje ela já está sendo utilizada nas compras, você vê real, e em cirurgia. Você planeja o que vai acontecer com a cirurgia e você sabe qual é a expressão, mostra ao paciente nas cirurgias plásticas já estão sendo utilizadas. O Cimatec tem um grande centro, eu convido vocês lá, de realidade virtual, muito interessante, tudo feito por alunos, jovens, que estão trabalhando com isso. Evidentemente que ela trouxe para o entendimento da fisiologia do corpo humano, ela disseca todas as partes, o entendimento da medicina muito melhor. E aí entra os laboratórios de simulação que eu vou mostrar para vocês, e, evidentemente, uma área fundamental é a área de robótica. Nós sabemos hoje, reaprendemos, que uma pessoa, quando tem um AVC, quando tem um derrame, e fica paralítico, e às vezes termina a vida dele. Quem de nós aqui não teve um parente, um avô, um tio que ficou com a boca torta e paralítico, porque teve um AVC, um coágulo, e destruiu as células do cérebro? Nós não sabíamos que se você exercitar e der um comando periférico ao nervo em cima, novas células substituem. Claro, nós fazemos a fisioterapia, mas você marca a fisioterapia, vai no fisioterapeuta durante 1 hora e vai no outro dia 1 hora. Ela tem que ser feita 24 horas. Então, hoje, os robôs, eles têm estruturas capazes de substituir o movimento, e ele começa a fazer o movimento do braço parado. Em 6 meses, você recupera, porque novas células reaprendem a fazer isso. Eu vi coisas espetaculares. Você com a mão paralisada, tempos depois ele já movimentando ela. Então a gente precisa substituir, acelerar essa fisioterapia nisso.
Obviamente que eu falei para vocês, os robôs que vão fazer cirurgia, não estamos lá ainda. Essa é uma área. O médico sentado aqui no escritório e o robô opera com as determinações que serão feitas. Essa é uma área importante. Evidentemente que com esse envelhecimento, os humanoides, os robôs que vão tomar conta das pessoas. Imagine a pessoa morando sozinha, que não anda, que precisa de um sanitário. Terão robôs inteligentes que carregam, levam a pessoa, dá o medicamento. Então, toda essa é uma área que está em amplo desenvolvimento. Obviamente, os humanoides, eu coloquei esse aqui, mas tem cada um, já pensou, se você quer o sonho dele realiza, o sonho dele de ter uma namorada humanoide que fala, que faz carinho, não é? Que está com ela. Eu não quero chegar a esse tempo, não, mas eles já existem. Eu conversei com aquele robozinho, você pergunta, ele responde, e aí você diz, será que ele é gente mesmo? Então, Guga, você já viu que essa é uma área difícil, né? Mas eles terão um papel muito grande nas pessoas solitárias. Terão uma função muito grande. Evidentemente que a inteligência artificial, isso é fundamental. As redes de comunicação, hoje, os dados em medicinas, todos eles já são coletados e o computador lhe responderá em segundos o que nós levamos meses para poder adquirir. Evidentemente que a inteligência radiológica, você passa um indivíduo aqui, ele vê a lesão, ele diz, essa lesão corresponde a isso, é um tumor assim, 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 assim. Então, essa é uma evolução, eu tive num centro, isso não é ficção, isso é realidade. Evidentemente que toda essa tecnologia levará a uma melhoria no cuidado da saúde. Nos Estados Unidos, morrem 94 mil pessoas por ano por erro médico. Nos Estados Unidos. E, evidentemente, erro diagnóstico, erro de tratamento. O computador, essas inteligências seguramente vão diminuir esse erro. Obviamente, há chamadas os utensílios domésticos com a internet das coisas. Hoje você pode monitorizar a sua saúde, você não vai ter que estar indo ao médico toda hora quando sente um problema, você poderá ter nos chamados, nos usáveis, você ter isso. Eu, por exemplo, utilizo isso, estava conversando aqui com uma pessoa que ele estava assim, medindo a glicemia dele ali, olhou, aqui nessa sala, me permito não falar o nome da pessoa, mas ele estava aqui medindo, e ele disse, não, aqui eu meço minha glicemia e ele controla. Eu tenho uma arritmia que chama fibrilação atrial, ela não mata, mas incomoda, e se você diagnostica rapidamente quando ela começa, ele se voluntarizou ali, mostrou ali o aparelho dele ali, ele leu a glicemia, está lendo a glicemia dele ali, que deu 161, melhorou, deu 260, baixou, está vendo você? Então, isso é importante você ter. Então, o próprio paciente vai ter que tomar conta disso. Eu, com o meu relógio aqui, minha frequência cardíaca é monitorizada aqui, eu sei quanto eu estou agora com 77. Se entrar uma arritmia, ele me mostra. Eu rapidamente tomo o pill of the pocket, um comprimido que está aqui no meu bolso, eu tomo ele e a arritmia vai embora. Nós temos que participar disso, são chamados usáveis, a tecnologia ajudando a você melhorar a qualidade de sua saúde. E essas coisas vão evoluir para as roupas com sensores que farão isso. E você, hoje, já vai nas academias, você tem toda a sua performance de saúde, tudo colocado. Evidentemente que isso está invadindo o mercado, sobretudo na área de exercício. Quantas pessoas, às vezes, morrem fazendo exercício, correndo, porque faz uma fibrilação e não percebeu, mas se ele percebe no relógio e dispara, ele para e dá o sentido para isso. Evidentemente que uma área importante, essa área toda que está sendo usada no mundo, vem se fazendo para isso. Uma outra colaboração nossa importante com a Universidade do Sul da Flórida, com a chamada simulação. São os simuladores. Em medicina, hoje, a gente tem que aprender
com os simuladores. Hoje você pode, hoje uma pessoa às vezes que tem um entupimento cardíaco, que infarta, que precisa colocar um stent, todo mundo sabe o que é isso, é uma válvulazinha que dilata a artéria coronária. Muitas vezes, quando você vai fazer o stent, você passa na artéria e chega lá e coloca o stent. O stent tem que ter uma dimensão, é igual uma roupa. Se tu vai num alfaiate, ele tem que medir, né, para ver. A artéria também tem que saber o tamanho para ver qual é a pressão. Às vezes, ele mede olhando a imagem, mas não tem aquela precisão. Ele aí bota um stent, aí a pessoa bota 2, 3, daqui a pouco a pessoa diz, botei 3 stents. Para mim é uma imagem ruim, porque às vezes o primeiro não prestou, o segundo só prestou, o terceiro. Então, a gente não precisa fazer isso. Você pode fazer com o exame do paciente. A angiografia, eu coloco num boneco humanoide, faço o procedimento, meço, sei o tamanho do stent, coloco, aí eu vou para a real. Isso se chama simulação em medicina. Nós vamos ter um grande laboratório de simulação, para poder fazer treinamento de cirurgia. As pessoas treinarão antes de fazer no paciente e, evidentemente, terão. Uma outra colaboração forte é com o Instituto de Saúde, o IDRI de Pesquisa em Doenças Infecciosas. Já tenho 3 pessoas, uma delas está lá nos Estados Unidos, para fazer formulação e produção desses medicamentos monoclonais aqui para nós. Eu vou acelerar, porque eu já estou chegando em cima da hora. Os chamados aparelhos artificiais, já falei sobre isso, está aí um exemplo vivo aí da utilização de microchips nisso. O comprimido inteligente, imagine, aqui tem um bocado na minha faixa aqui, eu hoje já mexi minha mão, tomei meus 4. Meu amigo Guga tomou 5. Os comprimidos inteligentes, eles farão dispensação com cápsulas magnéticas, com todos os medicamentos que você precisa, ele vai diariamente colocando, você não precisa ter o horário, marcar a hora de fazer. Esses comprimidos farão a solução da adesão e da interação medicamentosa, que é uma coisa muito grande que acontece. Essa é uma tecnologia nova, que é você injetar um micro-organismo para matar um tumor, para matar uma célula. Isso é motivo de uma palestra só, as chamadas tecnologias de fagos, que o Dr. Sculler está chegando aqui na semana que vem, daqui a 2 semanas, para apresentar essa tecnologia para a gente fazer aqui. Evidentemente, o laboratório no celular, essa é uma outra coisa importante. Você vai ter o celular, no fundo do seu celular vai ter um bookzinho, você injeta lá o cartão cardiologia, cartão endocrinologia, com a lancetinha, coloca o sangue, você tem os exames, transmite para o seu médico lhe dá a recomendação. Você tem uma dor no peito, bota o cartão cardiologia, tem lá a troponina, tem lá, a troponina está alta, pega aí um fiozinho, você pega um fiozinho, o verde, bote aqui, o azul, bote aqui, ele faz o eletro, transmite, ele diz, não tem nada não, seu eletro está normal. Eu disse, você está com supra de nivelamento, você está infartando, vá para a emergência. Então, você participará com o seu celular da sua saúde. Evidentemente, desenvolver serviços, essa é a outra coisa importante. O maior serviço que eu estou fazendo é com a Universidade de Harvard, com esse Preston Manso. Já estou com 3 pessoas lá treinando a fazer nesse aparelho, que é um espectrofotômetro de massa, de ponta, que vai analisar os medicamentos. O escândalo dos genéricos no país é muito grande. Não é no Brasil só. Metade dos genéricos não prestam. Porque genérico deveria ser o mesmo remédio, mas, às vezes, o insumo que eles compram, as companhias compram na China, é mais barato, mas ele não tem a pureza. E aí produz o medicamento genérico, mas a ação dele não se faz. Um medicamento puro, como, por exemplo, para baixar colesterol, tem que ter no espectrofotômetro uma linha com 99,8% de pureza. Mas, às vezes, o produto tem várias impurezas e radicais que faz com que o efeito daquele produto não seja real. O Brasil está cheio de genérico, o mundo está cheio de genérico, eu tenho vários exemplos, isso é motivo de uma conferência específica. Então, a gente tem que ter um serviço. O Brasil não tem onde checar isso. Então, nós estamos com um laboratório no Cimatec,
que vai fazer a identidade, ver a estrutura química, ver a atividade, ver contaminação. Nós temos lá um grande centro de espectrofotometria de massa que, com o Ministério, nós estamos já fazendo a parceria com eles para poder coletar os medicamentos na farmácia, o genérico, e dar o relatório ao governo para isso. Recursos humanos. Nós vamos criar esse curso de lato sensu de engenharia biomédica e integrar, evidentemente, essas três coisas que acontecem dentro do Cimatrec: o centro tecnológico, o centro universitário, para desenvolvimento de produto e ter inovação. Então, há uma grande área de investimento. Os inventores podem criar suas companhias anjos para desenvolver isso. Não está distante. Já existem 855 companhias fazendo essas tecnologias que eu coloquei para vocês. Nós estamos um pouco atrasados com isso. Eles desenvolvem vários desses utensílios. Os scanners de alimento, imagine, você vai fazer o scanner do alimento que tem ali e você sabe a quantidade de proteína, a quantidade de açúcar, tudo, e você controla a sua dieta dessa maneira. São chamados os food scanners. Portanto, a internet das coisas evoluindo e combinando dentro da saúde, evidentemente que a saúde digital ela vai predominar, evidentemente que a gente vai participar muito dela. Os novos equipamentos, hoje o celular utilizado como oftalmoscópio para poder hoje nós temos lá um menino desenvolvendo um projeto dessa natureza. E, evidentemente, a inteligência artificial, esse é o grande futuro, a recuperação de doenças degenerativas, isso será importantíssimo. E, evidentemente, o supercomputador e a inteligência artificial. A Bahia é um dos poucos lugares na América Latina com capacidade de entrar nessa era pelo centro de supercomputação. E eu trouxe aqui, não estamos distantes. O homem escrevia na pedra, depois na prensa, publicação, os jornais, depois o e-mail, depois o Twitter. Os jornais hoje eles são secundários à informação. Então a informação evoluiu muito. Todo mundo hoje tem um WhatsApp, tem. Então a medicina vai caminhar dentro dessa linha. Para terminar, eu deixo essa mensagem para vocês que Einstein dizia: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultado diferente. A gente tem que inovar. Não é? E, para terminar, eu vou mostrar a vocês que esse desafio é um desafio que parece impossível, mas eu espero que eu possa conseguir.